Olá, nós estamos no programa Diálogo Brasil Atual. Eu sou Carlos Orfan e contamos com a participação aqui do nosso companheiro Luiz Carlos de Freitas. Nós fazíamos esse programa na rádio, mas agora, por motivos outros e também com a pandemia, nós estamos fazendo nessa plataforma, de uma forma diferente, o nosso programa, aí pelo canal no YouTube do Diálogo Brasil Atual. Queremos convidar você para entrar no nosso canal, ir lá curtir se você gostou e compartilhar, se inscrever no nosso canal para poder acompanhar os nossos programas aqui pela nova plataforma, o programa Diálogo Brasil Atual. E para fazer a conversa, o debate aqui hoje conosco, nós então temos, como eu falei, o nosso companheiro Luiz Carlos de Freitas, que você já conhece, ex-vereador de Bebedouro, companheiro de luta antigo. É isso, Freitas? Pois é, Carlos, eu dou meu bom dia ou boa tarde, depende do horário que alguém estiver assistindo esse nosso canal, esse nosso programa. É importante dizer isso, né, Freitas? Que esse primeiro nós estamos fazendo gravado por problemas técnicos, aí, mas a partir dos próximos a gente vai tentar fazer ao vivo. E pois é. A participação de todos. A ideia de fato é a gente fazer esse programa ao vivo. Hoje, praticamente é uma experiência que nós estamos fazendo, vai ser um programa gravado. É um programa de 1 hora, e nesse programa nós costumamos discutir as principais notícias que aconteceram, que chegaram na cabeça das pessoas durante a semana, né? E nós fazemos comentários e principalmente quando o programa estiver sendo transmitido ao vivo, nós vamos, obviamente, permitir a participação das pessoas para darem suas opiniões a respeito do que nós estaremos falando nesse programa. Então, é muito importante a participação das pessoas para a gente fazer aqui os esclarecimentos que acharmos necessários a respeito das notícias mais importantes da semana. É óbvio que, nesse momento, não tem uma outra notícia mais importante que não seja ligado à questão do coronavírus. Essa semana, por exemplo, aconteceram vários episódios a respeito desse tema e, obviamente, nós vamos conversar a respeito desses Freitas, episódios. Falar nisso, nós tivemos aí a demissão do ministro Mandetta, né? E seria importante a gente abordar isso de cara, porque, na verdade, o Mandetta é um deputado do baixo clero, que nunca representou praticamente nada, nunca teve nenhuma importância, e que se destacou nesse governo que também não tem nenhuma importância, né? A não ser pelo fato de ser presidente do Brasil, né? O senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas ele é um golpista, né? O Mandetta é um golpista, um deputado que ajudou a dar o golpe no Brasil, na presidenta Dilma, que construiu esse caos que nós estamos vivendo hoje, né? E é um homem ligado aos planos de saúde, nunca teve compromisso com o SUS, na verdade. Mas, por ser médico, aquela coisa de ter jurado em cima da Bíblia, não é isso, Freitas? Que os médicos fazem o juramento. Obviamente que deve ter tocado por esse sentimento, e ele estava fazendo um trabalho que tinha que fazer no Ministério do Trabalho, né? Então, essa demissão dele, apesar de ele ser um golpista, é ruim, né? Porque tira uma pessoa que estava tendo sensibilidade e sensatez na condução da quarentena, do combate ao coronavírus, né? Essa é a avaliação que a maioria das pessoas faz, né? Aquelas que sabem muito bem por que ele foi colocado no Ministério da Saúde. Todos nós sabemos, por exemplo, que ele concordou com aquela destruição do programa Mais Médicos,
né? Foram embora os médicos cubanos que participavam desse programa aqui no Brasil, e o Mandetta concordou com isso. Inclusive, até alguns ataques ao próprio SUS, através de práticas e determinações de governo que eles fizeram, com a anuência dele, do Mandetta. Agora, nesse caso específico do coronavírus ou do Covid-19, todos nós sabemos que ele fez um trabalho de acordo com as determinações, as orientações da Organização Mundial da Saúde, e o que ele propôs para o país, e concorda, inclusive, com aquilo que os governadores estão fazendo, que é a questão do isolamento social, é uma recomendação do mundo inteiro, né? O único que se manifesta contrário é o presidente da República aqui do Brasil. O Trump andou se manifestando contrário também, e depois acabou concordando com a social, mas de vez em quando ainda fala alguma coisa contra o isolamento social. Então, Freitas, aí, mas só desculpa te interromper, mas assim, o que fica de pior, talvez, dessa saída do Mandetta é o cidadão que o Jair está nomeando. Sim, saúde. sim. Que é um cidadão que, primeiro, a cara dele já não é de vida, né? Pois é. É de morte, né? Tem um olho meio morteiro. Tá? Isso. Figura completamente esdrúxula. É. E tem gente comparando ele nas mídias com a figura do Frankenstein, né? Aquele triângulo, né? E o pior não é isso, porque a aparência é fazer o quê, né? Cada um tem a sua, eu também não sou bonitinho assim, nem você, né? Com certeza. Mas o pior não é isso. O pior de tudo é o que ele diz, né? Ele diz que entre escolher, investir, em gastar dinheiro, ele fala, com o velho e com o jovem, ele prefere deixar o velho morrer e salvar o jovem, porque fica muito caro investir na saúde de todo mundo. Quer dizer, um cidadão que fala um negócio desse é um cidadão que não merecia ter nenhum cargo público, muito menos ser nomeado ministro da saúde do país. Quer dizer, o que nós vamos esperar daqui para frente desse ministério? Aliás, essa tese de priorizar os mais jovens, e que, na verdade, não é só uma tese, é uma prática, foi feito na época do nazismo, né? Nos campos de concentração, eles deixavam os idosos morrerem e os mais jovens eles mantinham vivos. E ele fala exatamente a mesma coisa. Ele fala que se tiver duas pessoas na mesma situação e os dois estiverem correndo o risco de morrer, uma pessoa é jovem e a outra pessoa é idosa, então ele prefere socorrer o mais jovem. Essa é a prática da eugenia, não é? É a prática que escolhe uma das faixas etárias que ele acha que deve sobreviver. É uma prática muito bem utilizada na época do nazismo. E a defesa que o mundo inteiro, pelo menos a maioria das pessoas no mundo inteiro faz, é que o direito à vida é direito de qualquer pessoa, seja ela idosa, seja ela jovem, seja ela pobre, seja ela rica. É como o ex-presidente Lula tem dito nas suas lives, quer dizer, nós precisamos de dinheiro para salvar as vidas. Nós vamos fazer dinheiro, nem que for para aumentar a dívida, nós vamos salvar as pessoas. Vamos arrumar dinheiro em qualquer canto. Né? Fazer dinheiro, aumentar a dívida pública, porque tem que salvar as vidas. Depois, a gente pensa como é que resolve a economia e a dívida pública. Né? Porque o país só existe porque existem pessoas. Né? Nós não podemos, enquanto sociedade, imaginar que a gente pode escolher quem vai morrer, quem vai viver por conta de dinheiro. Né? Se é numa situação crítica, no fato de vida e morte, enfim, se é um caso, por exemplo, um caso de a mãe doente, a mãe está doente, a criança está grávida,
você tem que fazer uma escolha entre salvar a criança e a mãe, ver quem que você salva primeiro, é uma coisa, isso é uma coisa. Agora, você falar de vida, né? Como papel do Estado de investir dinheiro por conta de dinheiro, quer dizer, né? É lamentável, né? Uma coisa que não passa não tem que passar na cabeça de nenhum gestor público, né? Esse cidadão também parece que é ligado aos planos de saúde, né? É ligado aos planos de saúde. Ele é empresário, inclusive, ele se utiliza de uma doença extremamente grave para ganhar dinheiro na área de saúde. Ele é oncologista, ele trabalha com doentes de câncer e criou uma empresa justamente para ganhar dinheiro em cima de uma doença extremamente grave e que as pessoas, muitas delas, né, não gostam nem de citar o nome. Quando eu falo, por exemplo, daquela experiência e daquela prática dos nazistas, os nazistas eliminavam idosos, é uma história extremamente lamentável que nós tivemos no passado e que ela pode se repetir, ela está se repetindo em alguns lugares do mundo. E aqui no Brasil, me parece que as pessoas que hoje, no governo, têm reconhecimento do próprio governo são aquelas que pensam dessa forma. E eles não pensam só em eliminar pessoas mais idosas, eles pensam em eliminar as pessoas que pensam diferente, eles pensam em eliminar os deficientes, eles pensam em eliminar os indígenas, eles pensam em eliminar todos aqueles que são contrários à forma como pensa o governo, ou seja, é uma prática que volta, que já aconteceu no mundo, e aqui no Brasil ela está voltando com muita força. Esse ministro, ele é dono de uma empresa, na verdade ele é sócio de uma empresa que trabalha com saúde, ele ganha dinheiro com o tratamento de saúde, com um dos principais problemas que nós temos de saúde no Brasil e no mundo inteiro, e ele vai gerir, ele vai ser ministro da saúde para trabalhar com política pública. E a política pública é a que faz a concorrência com a política privada de saúde. É como se colocássemos a raposa para tomar conta do galinheiro. Não tem experiência nenhuma de saúde pública, vai depender de técnicos do Ministério da Saúde para determinar o que ele tem que fazer, não tem nenhuma visão, nenhuma experiência sobre a questão de distribuição de medicamentos no país. O Brasil não é um país pequeno, ele vai gerir um sistema público de saúde que é o maior do mundo, né? Todos nós sabemos disso. Ele não tem nenhuma experiência disso, né? A questão logística, por exemplo, no Brasil, que é um país continental, é extremamente complicado. Ele sabe disso e não tem experiência disso. Então, vai depender muito de pensadores, de pessoas que já trabalham no Ministério da Saúde para fazer esse trabalho. E vai depender muito dele se o trabalho vai sair de acordo ou não. Vai depender dele ouvir as pessoas que são técnicos do Ministério da Saúde. O que estava no lugar dele, na minha opinião, acabou tendo uma saída honrosa. Saiu por cima, na verdade. Acabou sendo demitido pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro discorda. O Freitas, tem gente até dizendo que ele planejou isso, né? Então, é o que eu ia acabar de falar. Ele já estava completamente constrangido nesse governo, estava deslocado, né? Deu o melhor momento para sair, porque o agravamento da pandemia vem agora. Né? Agora vão muito mais os números, e ele sai meio que por cima, né? Me parece que a impressão que eu tenho é que foi uma saída negociada. Essa impressão que dá, porque ele sofreu muita pressão no Ministério da Saúde, pressão feita pelo governo Bolsonaro,
e ele sai numa boa, sem falar mal do governo, não é? Aquela entrevista que ele deu na Globo e que acabou perdendo o apoio até do lado militar, do setor militar da administração do Bolsonaro, aquela entrevista, na minha opinião, foi uma entrevista planejada para dizerem que havia uma razão para que ele fosse demitido, né? Ou seja, é o cara que afrontou o presidente da República, dando uma entrevista e dizendo que não pode o Ministério da Saúde falar uma coisa e o presidente da República falar outra, que eles têm que falar a mesma língua, né? Então, isso, de uma certa forma, agravou a posição dele, a permanência dele no governo federal, e acabou sendo demitido. Mas me parece, pela impressão que eu tenho, é que tudo isso foi planejado justamente para que ele saísse por cima da forma como saiu, né? Ele sai sem falar mal do governo, ele agradece, inclusive, o governo por ter feito parte do Ministério da Saúde, por ter feito parte do governo, e ele não sai em conflito com o governo, ou seja, dá muita impressão que foi uma saída negociada, né? Até porque ali um sabe muito do outro, né? Eles fizeram parte da mesma campanha política, um sabe muito do outro, e convém que essas saídas sejam negociadas. Agora, resta saber, principalmente, o que o novo ministro da Saúde vai fazer em relação, principalmente, à questão do isolamento social, né? Se ele vai manter o isolamento social da forma como está sendo feita, que tenha sido no passado o ministro Mandetta, e nós sabemos disso, que também é ligado à saúde privada, mas nessa questão do coronavírus acabou fazendo um trabalho aprovado aí por praticamente 80% da sociedade brasileira, né? E reconhecido até pela própria Organização Mundial da Saúde, que mandou um comunicado agradecendo a ele pelo trabalho que ele fez, principalmente nessa questão do combate ao coronavírus, né? Então, resta saber o que o outro agora vai fazer. Se ele vai fazer o que quer o Bolsonaro ou se ele vai fazer aquilo que era a opinião dele. Ele não falava contra ao isolamento social. Inclusive, ele fala o seguinte, olha, se tiver alguma atitude a fazer, inclusive até de substituir o isolamento social, que seja feito de forma gradual e não fazer da forma, obviamente ele não usou essas palavras, mas não fazer da forma como quer o presidente da República. Agora, resta saber o que esse novo ministro que convive muito bem com a saúde privada, o que ele vai fazer principalmente com o isolamento social que está sendo adotado pelo mundo inteiro e apenas o governo Bolsonaro que está falando contra. É claro que todo mundo quer que a gente volte à vida normal, não é? Ninguém está gostando de ficar isolado, ficar em casa, né? Mas a gente precisa se proteger, não dá para ser irresponsável, né? Então nós temos que esperar que que o número comece a baixar, né? Comece a fazer o que os especialistas chamam aí de descer a curva do gráfico aí, e que essa pandemia possa ser zerada o mais rápido possível a transmissão, para que a gente possa retornar à vida normal. Ninguém está gostando de ficar em casa. Você está gostando? Não estou gostando, e muita gente acha, principalmente um terço aí da sociedade, que ainda continua bolsonarista, está achando que nós que defendemos o isolamento, eu digo nós porque eu sou de um grupo da sociedade, não por questão partidária, nada disso, mas eu sou de um grupo da sociedade que defende o isolamento social. E nós somos acusados por esse 30% de pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro de fazer uma campanha contra o Bolsonaro e contra o desenvolvimento
na verdade não é isso. Ninguém Mas gosta. esse foi o desserviço prestado pelo presidente da República, né? Ele o tempo todo usou essa lógica de dizer para os seus seguidores fanáticos que a pandemia não existe, que é uma invenção comunista. Ele fala de uma gripezinha, né? Eles estão... O pessoal é uma coisa assim... É hilário, cara. É uma coisa que não dá para entender de onde que vem. Eles estão chamando o Dória de comunista, né, cara? Pois é. Você viu isso na Praça da República? É. Na Avenida Paulista, né? Estão chamando o Dória de comunista, cara. Esses caras veem comunismo em todo lugar. Eles são doentes. Eles são doentes. Então, e aí, o desserviço do Bolsonaro foi esse, né? Porque se desde o primeiro momento Bolsonaro tivesse tido, ao contrário de todas as suas práticas anteriores na vida, tido bom senso nesse momento, né? E reconhecido e orientado o povo brasileiro ao isolamento social, isso não teria acontecido. O Brasil me parece que é o único país que está politizando essa questão do coronavírus e da quarentena. Quer dizer, é um absurdo o que está acontecendo no nosso país. Um momento muito triste, né, Freitas? Que não, parece que não tem fim, né? Então, no momento surge algo novo para que esse pessoal feche os olhos. Tem gente chamando já o Bolsonaro do novo Jim Jones, né? Aquele pastor fundamentalista que levou na Guiana Francesa, algumas décadas atrás, milhares ao suicídio coletivo, né? Então, infelizmente, é um quadro que a gente está vivendo, né? O Bolsonaro de Jim Jones, e tem gente chamando também o novo ministro da Saúde, o Sérgio Tais, de Sérgio Reich, né, para fazer Terceiro Reich. Reich, para fazer uma ligação dele com o nazismo. Né? Infelizmente, isso. Eu quero crer que as pessoas que estão chamando o Sérgio Tais de Sérgio Reich, que elas estejam erradas. Nós torcemos para que ele faça um bom trabalho no Ministério da Saúde e que ele não negue, em hipótese alguma, o que o mundo inteiro está fazendo. Agora, uma questão importante também de ser dita é que o Bolsonaro ele segue nas entrelinhas aquilo que fala o Trump, né? O Trump, no começo, falou contra o isolamento social e o Bolsonaro também fala contra o isolamento social. O Trump fala de invadir a Venezuela, o Bolsonaro fala de invadir a Venezuela. O Trump para de falar de invadir a Venezuela, o Bolsonaro também para de falar de invadir a Venezuela. O Trump agora parou de falar contra o isolamento social, mas o Bolsonaro não parou ainda, porque o Bolsonaro ele tem aquilo que a gente chama de delay, né? O delay dele é muito lento, né? Ele demora para perceber, ele demora para interpretar. Provavelmente ele vai começar a falar também, ele vai começar a falar talvez a favor do isolamento social, mas ele demora um pouco, né? Também porque tem setores aí empresariais que dão apoio a Bolsonaro e também deve estar pressionando para abrir, né? Para a vida normal, para começar a produzir, para continuar a economia, né, a funcionar e tal. Você vê aqui em Bebedouro também essa pressão aí para se abrir o comércio, para se... A gente sabe que tem muita preocupação sobretudo do comércio, daquele pequeno negócio, né? Sobretudo o pessoal... são os grandes empresários, os grandes varejistas, né? Principalmente os setores financeiros, né? Quem ganha muito dinheiro sem produzir nada. Então, a gente sabe que há setores aí, sobretudo os pequenos e médios e microempresários, que estão preocupados com essa questão de ficar parado, porque não estão tendo apoio do governo federal nesse sentido, né?
Alguma coisa está sendo pensada em nível daqueles mais vulneráveis, daqueles mais fracos, né? E ainda assim tem uma série de problemas que esse dinheiro não chega até as pessoas, ainda tem um monte de problema para resolver, mas de qualquer forma teve alguma coisa pensada. Agora, para os setores médios aí, empresariais, pequenos empresários, microempresários, né? Profissionais liberais, quer dizer, o que o governo está cenando é de fazer empréstimo com a taxa Selic, né? Ora, que não vai funcionar nada para ninguém, porque é um empréstimo, né? Empréstimo para a taxa Selic, quer dizer, não vai resolver o problema. Né? Então é um setor que está muito preocupado, porque tem conta para pagar e não está tendo como trabalhar. Então, é legítima a preocupação. Né? Agora, a responsabilidade de conter o vírus tem que ser maior nesse momento. Né? E o governo federal, eu sei que às vezes esperar coisa de bom desse governo não é uma esperança inglória. Né? Mas o governo federal tinha que fazer algo para atender esses setores. Pois é. Setores. Né? Inclusive empréstimo sem juro. Sim. Mas não com a taxa Selic. Empréstimo sem juro, prorrogando dívidas, né? Fazendo investimento público nesse tipo de setor para auxiliar esse setor que tá sofrendo bastante. Né? E que alguns vêm forçando a ideia de fazer com que os seus funcionários voltem a trabalhar. Né? Quer dizer, por uma questão de desespero, está sendo até insensato. Olha, vamos fazer todo mundo trabalhar. E aí, mas o meu funcionário vai trabalhar e o risco que ele corre de adoecer? Como é que fica? Depois, como é que o empresário pequeno, como é que vai se sentir, né, em ver o seu funcionário trabalhando e começando a se contaminar pelo coronavírus? Como é que vai estar a cabeça dessa pessoa? Então, assim, um governo que não responde à altura às necessidades do momento, né, e que fica aí jogando uma classe contra a outra, jogando o empresário contra o trabalhador, jogando um segmento contra o outro. Nesse sentido, só para nos ajudar nesse debate, 52% dos trabalhadores que são registrados trabalham nas micro e pequenas empresas. 52%. As microempresas, elas são as que mais estão sofrendo os efeitos negativos do isolamento social e da quarentena. Né? E aí existe um projeto tramitando no Congresso Nacional, projeto, inclusive, foi apelidado de Ninguém Demite Ninguém. É um projeto da bancada do Partido dos Trabalhadores, está tramitando no Congresso Nacional, e esse projeto de lei, ele diz o seguinte, que o governo deve assumir o pagamento de todos os funcionários das microempresas que ganham até 3 salários mínimos. Durante esse período de pandemia, o governo, então, assumiria o pagamento do salário de pessoas que ganham até 3 salários mínimos, ficando para essas empresas apenas o restante lá dos 25% que tem que pagar para os trabalhadores, mas que para pagar os 25% dos encargos sociais, se o empresário não tiver dinheiro, o microempresário, o governo forneceria a oportunidade de investimento, de empréstimos a juros subsidiados. Né? Além disso, nesse projeto, é previsto também o pagamento de energia elétrica consumida pelas microempresas. Né? Então, na verdade, esse projeto ele acaba sendo um reconhecimento que aqueles que... Não, mas é um projeto que é apresentado pela bancada de oposição, sobretudo do PT. De oposição. Então, sim. O problema é ver como que esse Congresso, né, ou pelo menos no primeiro momento, como a Câmara dos Deputados,
vai se comportar, porque, na verdade, tinha que ter sido uma iniciativa já de cara do governo federal, né? Porque aí você vai ter todo um debate no Congresso e, se o governo quiser, já tinha feito, né? Sim. Então, é verdade. Então, as oposições têm feito cumprido um papel importante, né, Freitas? Inclusive na questão de ter aumentado o benefício emergencial, né, podendo chegar a R$ 1.200 na família, né, aumentado para 600 individualmente, porque o governo queria dar 200. Isso, é verdade. E aí foi todo aquele debate no Congresso. Agora tem essa proposta do PT, outros partidos de oposição fazendo um bom trabalho, mas, por exemplo, o que a gente vai esperar dessa Câmara? Eu estou evitando de falar Congresso porque parece que está tendo uma diferença de postura entre o Senado e a Câmara Federal nesse momento em relação à PEC 905, né? Que é a carteira verde e amarela. Você vê, foi aprovada na Câmara, né? Na Câmara Federal, agora no Senado parece que não passa. Quer dizer, tudo indica, mas de repente pode alguma coisa mudar também, né? Então, é interessante esse debate, porque nós entramos aqui no outro ponto, Freitas, que é a questão da carteira verde e amarela, que retira muito fortemente, apesar de não ser para todo mundo nesse primeiro momento, o direito dos trabalhadores, né? Pois é. Inclusive, eu fiquei muito preocupado porque essa proposta de emenda que o governo fez, essa proposta, na verdade, é uma medida provisória, ela foi votada na Câmara dos Deputados meio que a toque de caixa, foi votada de madrugada. E ela foi, o que é o procedimento normal, é a tramitação normal. Essa proposta votada na Câmara dos Deputados foi para o Senado. E o Senado havia um planejamento para que ela fosse votada na data de ontem, na sexta-feira. Aí ocorreu aquela fala do Bolsonaro, numa entrevista que ele deu para a CNN Brasil, e que ele acusa o presidente da Câmara dos Deputados de complô contra o presidente, né? Ou seja, que quer caçar o mandato do presidente. O Congresso inteirinho acabou se revoltando contra essa fala do presidente da República. E aí o que acontece lá no Senado, quando essa medida provisória teria que ter sido votada, na visão deles, até na sexta-feira, que era ontem, porque na segunda-feira ela caduca. A medida provisória tem prazo de tramitação, e o prazo dela no Senado... Dia 20 que ela caduca, né? É até segunda-feira, ela caduca. Se não votar na segunda-feira, não vota mais. Apesar disso, ou seja, apesar dessa fala do presidente, eu tive acompanhando também pelas redes sociais, houve muita pressão feita pelo movimento sindical, principalmente. Eles fizeram lives e audiências virtuais com senadores, pedindo para que essa proposta de lei, que na verdade vai ser, porque ela é medida provisória, mas ela pode se transformar em lei depois, que ela fosse caducada. Então, houve uma pressão bastante grande. Então, só para o pessoal, para as pessoas entenderem, lembrarem do que nós estamos falando, vamos falar um pouco sobre essa proposta do Bolsonaro, a PEC 905. Sim. Ela diz o quê? Ela diz que os trabalhadores podem ser contratados por essa carteira verde e amarela. Parece que ela estende agora a 25% dos trabalhadores das empresas, né? 25%, e trabalhadores jovens, né? Se eu não me engano, de 19 até 29 anos. Até 29 anos. Mas pode ser agora 25% dos contratados, ou seja, um quarto da empresa pode ser contratado por essa carteira, né? Vejam bem. Então, se a empresa tem lá 100 funcionários, 25 não vão ter fundo de garantia de 8%, cai para 2%, ou seja,
cai para um quarto do valor, né? Ou um quarto do valor, cai de 8% para 2%. Também não vai ter o sábado ou domingo, né, com aquele adicional de 100%, quando a pessoa trabalha de domingo ou feriado, a hora paga dobrada, não tem mais, é considerado dia comum de trabalho, o domingo, portanto, acabando na prática com o final de semana o descanso remunerado, né? E também a questão de fragmentar as férias e o 13º, né, Freitas? Em até 12 vezes. Ou seja, o cara pode reduzir o salário do cara e pagar o 13º dele todo mês, 1/12 do que ele pagaria lá em dezembro. Né? O cara nem vai sentir nada, porque ele pode diminuir o salário do cara, chega em dezembro, e o cara vai ter que fazer uma jantinha melhor com a família, comprar ali o brinquedinho, o presente para o seu filho, não vai ter dinheiro extra. Né? É um retrocesso. Tem mais uma enorme. outra questão também, que é a multa rescisória. Né? Eu não sei se zera ou se diminui a multa rescisória, de 40%, que hoje impede a demissão. Não vai ter mais a multa para esse setor, ou vai estar reduzindo. É isso. Na verdade, eles falam que esse é um programa para geração de emprego, principalmente para a juventude, né, de 19 até 29 anos, e aí eles acrescentam as pessoas acima de 55 anos, né, que também seria um grupo beneficiado por esse projeto. A faixa de 19, aliás, de 29 a 55, vai ter muita dificuldade para arrumar emprego, né? Porque os empresários vão priorizar aqueles que vão gerar menor despesa para a classe empresarial, né? Então, é um enorme retrocesso. Eles falam que é para geração de emprego. Nós já tivemos, na época do Temer, a reforma trabalhista, que não gerou emprego nenhum, e eles falavam que era para gerar emprego. Nós tivemos o aprofundamento da reforma trabalhista, que se iniciou no governo, no início do governo Bolsonaro, e não houve a geração de emprego. Na verdade, o que houve foi a eliminação de direitos dos trabalhadores, e agora eles apresentam esse projeto dizendo que eles vão gerar emprego, principalmente para quem está começando. Na verdade, a gente sabe que é uma tática de que, para não dizer que vai tirar o direito dos trabalhadores, faz ali de uma parcela, dizendo que é para gerar emprego, diminui os direitos aqui, mas que ao longo do tempo vai aumentando, daqui a pouco está todos os trabalhadores sem esses direitos. Né? Essa é a tática que eles estão utilizando. Na verdade, é uma lógica perversa, né? Porque você adota esse regime para uma grande parcela da sociedade, o dinheiro nas mãos do trabalhador vai ser menor, e sendo menor, o que vai acontecer com o consumo no país? O consumo no país tende a cair, a ter uma queda. E tendo queda, você gera menos emprego, né? O próprio governo Lula falava o seguinte, o próprio Lula fala isso, é preciso colocar dinheiro nas mãos das pessoas mais pobres. Por quê? Porque as pessoas mais pobres, elas gastam aqui no país, elas não mandam dinheiro para o exterior, dinheiro para gerar dinheiro. Eles consomem aqui no país, e com isso a gente ajuda a ativar a economia. E eles estão fazendo um processo que é o inverso. Eles tiram dinheiro das mãos da classe trabalhadora, e com isso nós vamos gerar muito mais motivo para a gente ter desemprego no país. Ou seja, não vai melhorar nada, né? Se continuar com essa lógica perversa. E essa lógica perversa, na verdade, é uma tábua de salvação da classe empresarial, não é para gerar emprego, né? A classe empresarial que reclama que no Brasil nós temos uma carga tributária muito grande, que os encargos sociais na folha de pagamento são muito altos, na verdade é uma tábua de salvação para a classe empresarial, não é para gerar emprego, né? E o cálculo que eles fazem é um cálculo... Nem tábua de salvação, Freitas, porque o empresário ainda não percebeu
Se ele não tiver dinheiro na rodando, ninguém vai comprar o produto dele. Pois é. Ninguém vai Sim. comprar o produto. É uma lógica que já foi, que deu certo durante o governo do presidente Lula, Sim. presidenta Dilma, até um pouco antes do golpe, né? Porque de 2014, 2015 para frente não teve mais como fazer nada, porque o golpe já estava implantado. Né? Mas foi um sistema que deu certo, uma forma de governar que deu certo, é você aumentando a renda dos mais pobres. Você aumenta o número de consumidores. Até lembro que tinha uma repórter esses dias perguntando para o ex-presidente Lula se ele não achava ruim o fato dele ter criado consumidores, né? E não cidadãos, que o governo Lula criou consumidores. O Lula respondeu assim, mas como que eu criei consumidores? Criar consumidores dessa forma é importante, é bom, porque é o direito que você está dando daquela pessoa mais pobre ter uma geladeira dentro da sua casa que ela não tinha. Ela não está comprando a quarta, a quinta geladeira, nem a segunda. Ela está comprando a geladeira que ela não tinha, o fogão que ela não tinha, o carrinho que ela nunca teve, o direito que ela nunca teve de fazer alguma coisa. Então, de ter luz dentro de casa, né? Então, são coisas que não pode ser tratada como consumo, ou melhor, como incentivo ao consumo. Eu não sei se você pegou essa entrevista que a moça fez a entrevista, Frei, mas foi assim horrível, né? Como se o direito do mais pobre comprar alguma coisa fosse incentivar o consumismo. Né? Ora, são Eu não básicos peguei de cidadania, né? eu não peguei essa entrevista, mas era a lógica que se trabalhava no país, ou seja, o dinheiro tem que circular. E esse projeto de lei, eu não falei tudo sobre ele, é o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, além do pagamento dos salários, né, o governo garantiu o pagamento do salário de funcionários de microempresas que ganham até 3 salários mínimos, o governo se comprometeria a pagar 100% do salário para todas aquelas microempresas que são inscritas no Simples Nacional, né? E até para grandes empresas, grandes e médias empresas, o governo pagaria até 75% do salário, né? Ou seja, o Estado tem que entrar, quando eles falam, por exemplo, que a economia tem que ser reativada, que nós precisamos fazer com que a roda da economia gire, é preciso que entre o Estado. Ninguém quer o Brasil inteiro parado, ninguém quer os trabalhadores parados em casa, mas, infelizmente, os trabalhadores vão ter que ficar parados, não tem jeito. Né? Então, tem que entrar o Estado. Né? E o Estado ele entra através desses projetos que eu concordo com você, por exemplo, que deveria ser uma iniciativa feita pelo governo e não esperar que a oposição apresentasse um projeto desse tipo. Agora, eu espero que o projeto seja votado na Câmara dos Deputados e que esse projeto, de fato, seja aprovado pela Câmara dos Deputados. Eu tenho impressão que com todo esse relacionamento que o governo está tendo com a Câmara dos Deputados, que esse projeto seja aprovado, assim como foi aprovada a proposta, que passou de 200, que era a proposta inicial do governo, para 600 reais por mês para as pessoas que vão receber o auxílio emergencial. Né? 200 era a proposta do governo e 600 a proposta da oposição, dos partidos que fazem oposição ao governo Bolsonaro, e mesmo assim o Congresso acabou acatando e de uma forma bastante rápida. Quem demorou um pouco para começar a fazer a distribuição desse dinheiro foi o próprio governo, né? Mas o Congresso agiu de forma rápida e acabou acatando uma proposta que era da oposição. E agora vem mais uma proposta da oposição, que é esse projeto que está tramitando no Congresso e que é apelidado de Ninguém Demite Ninguém. Inclusive, existe uma contrapartida da empresa que receber esse benefício, esse auxílio do governo. Não demitir, ou seja, manter o emprego de seus funcionários enquanto os funcionários não estiverem produzindo, enquanto eles estiverem em quarentena. Né? Ou seja, essa é a contrapartida
que esse projeto determina se ele se transformar em lei. Então, esperemos que esse projeto seja votado no Congresso Nacional e seja aprovado, né? Pelo menos a demonstração que o Congresso deu até agora é que esse tipo de projeto, mesmo sendo apresentado pela oposição, acaba sendo aprovado lá no Então, tem que Congresso ser Nacional. rápido, né, Freitas? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. O governo tem que implementar as medidas, né? Tem que dar as condições para que seja cumprida a lei, né? Sim, sim. Benefícios. E aí é a nossa preocupação, né? Por quê? Porque esse governo já demonstrou que não quer ser rápido nessas coisas, né? Não quer fazer essas coisas. E aí depois vai emperrando, né? Vai dificultando as coisas. E por que rápido? Porque a pandemia vai entrar na sua... todos estão dizendo aí que vai entrar logo no seu pico, né? E nós não sabemos o que isso pode, aonde isso pode chegar, né? Pois é. Mas, enfim. Ô, Freitas, tem uma questão, nosso programa tá chegando ao final, e tem uma questão local aqui que eu considero importante, que é sobre aquele boato que está correndo nas redes sociais, um boato, uma calúnia, né, contra os partidos dos trabalhadores aqui de Bebedouro, que tem a ver com a gente, né, e que eu acho que seria bom a gente comentar aqui, né. Tem algumas pessoas, a gente já identificou como sendo gente ligada, são apoiadores do vereador Piffer, né? Gente que, inclusive, apoiou candidatos do PSB, né? E outros, né? E o PSB hoje está com o irmão do vereador Piffer, né? O irmão é que é o presidente do PSB, era menos o irmão dele. E uma página também ligada a esses grupos estão dizendo que o PT, que o Partido dos Trabalhadores participou do governo Galvão. Olha, uma brincadeira. Loucura. Eu nunca tinha ouvido, mas eles lançaram essa ideia agora, dizendo que o PT sempre mamou no governo Galvão, que indicou um secretário, que é o secretário da Educação, o professor Rodolfo, que, segundo essa pessoa e essa página, é um petista, né? E que a nossa campanha para a eleição, se é que vai ter eleição, que a nossa campanha, a campanha do Partido dos Trabalhadores, será bancada pelo Fernando Galvão. Em virtude disso. Né? Então, assim, tem cada coisa. Eu nunca tinha ouvido, mas o cara criou isso. Então, por que ele criou isso? Que é bom dizer aqui. Isso é mentira. Isso é mentira. Né? O PT sempre foi oposição ao Fernando Galvão. Né? Para que quem participou da aliança de Fernando Galvão foi o próprio vereador Piffer. Está em obrigação, não é isso, Freitas? Aliás, o vereador Piffer ajudou a eleger o Galvão. Né? Galvão. Nós, só para eu poder falar um pouco sobre isso, assim, o professor Rodolfo não é do PT e não foi de maneira nenhuma indicado pelo PT. Imagine. O que esse cidadão deve estar se referindo é que o professor Rodolfo foi filiado ao PT até 2008. Aliás, de 2007 a 2008, durante um ano e pouco, não chegou a 2 anos. Depois ele saiu do PT e entrou em outro partido, salvo engano, o PSD. Ele foi candidato a vereador pelo PSD, da coligação do Fernando Galvão. Portanto, o professor Rodolfo foi indicado pelo PSD, que é o partido coligado ao Fernando Galvão. Salvo engano, era o partido do vice. Sim. Vice não. É o partido do pré-candidato apoiado pelo Galvão, que é o Serem. Né? Mas parece que agora o Serem mudou para o DEM. Né? Não, o Serem é do DEM desde o início do mandato DEM, dele né? na Então, Câmara. era de um partido que estava coligado com o Galvão. Né? Então, não tem nada a ver. Isso é uma grande mentira e nós estamos usando aqui esse espaço do nosso programa para desmentir isso, né, Freitas? Não, de fato é uma grande mentira. E quando a gente entra na página, a gente sabe pela qualidade, pela forma que eles colocam, que são pessoas ligadas à candidatura do Fernando Piffer. Né? Dá para ver muito claramente isso.
Agora, as pessoas não revelam os nomes, né? São atos de covardia, da mesma forma como faz o governo Bolsonaro com seu exército de militantes virtuais, Não, de robôs. tem alguns que têm nomes sim, eles colocam o nome deles. Mas me falaram que É, tem um deles. Me falaram que tem um deles que está na página dele, uma dessas pessoas, que ele é meio desequilibrado psiquicamente, ele não é muito certo. é, Enfim, não vou entrar nesse detalhe. sim, Vou dizer aqui, deixar registrado que eu já deixei nas redes sociais, e eu quero repetir aqui. Eu não sei quem é pior. Não sei quem é pior, se é o Serem Galvão ou se é o Fernando Piffer. é. Aliás, Na verdade, eu não sei quem é pior deles. É aliás, muito ruins todos. é, Ambos são golpistas, ambos são elitistas, ambos não têm compromisso com os mais pobres da cidade de Bebedouro. Né? Eu sim. espero que esse quadro mude rapidamente na eleição do final do ano. Aliás, está circulando aí pelas redes sociais um vídeo do Fernando Piffer entregando álcool gel, ele juntamente com o vereador Chanel, entregando álcool gel para profissionais da área de saúde no Hospital Júlia Pinto Caldeira e fazendo exatamente o contrário do que é sugerido pela Organização Mundial da Saúde. Eles não mantêm distância, aquela distância mínima de 1 metro e meio. Eles abraçam as pessoas, né? Tem contato físico com Mas as esse pessoas. vídeo é atual, Freitas? Ou é um É vídeo atual, atual. Eles estão distribuindo álcool que gel. eu tinha visto, mas eu me falaram, não tinha certeza se era atual ou se era já de algum tempo atrás. Né? Não, é atual, inclusive os funcionários alguns deles estão com máscara, né? É óbvio que máscara é utilizada, é um EPI utilizado por quem trabalha, quem é funcionário da área de saúde. Freitas, mas isso é a cara do PSDB e do DEM, é a cara da direita. É a cara de quem quer fazer politicagem em cima da dor dos outros. O pessoal está aproveitando uma pandemia para fazer politicagem, para fazer campanha antecipada. Né? É ridículo. Eu acho que a população precisava se revoltar contra isso. Sim. Porque teve um cidadão aí, um milionário, que doou algumas coisas para a saúde, e esses cidadãos estão distribuindo. Quer dizer, um conluio da elite contra, na verdade, os mais pobres, os mais vulneráveis. Eu disse num momento na rede social que essas pessoas vêm num momento de crise, dão alguma esmola para parecer de bonzinho e perpetua o status quo. E qual é o status quo? É a política deles. É a política de retirar direito dos trabalhadores, de enfraquecer a economia em detrimento dos mais pobres, gerando desemprego, dor. Essa é a política dele, de retirar os direitos. Né? Eu até dizia naquela live que era preciso, assim como pensa o PT, assim como pensa o Guilherme Boulos do PSOL, que nós precisamos taxar a grande fortuna, né? Para que esses milionários possam contribuir de fato com a vida melhor da sociedade. E não eles ficarem dando esmola em época de crise e perpetuando depois o estado de coisas que eles sempre criaram no Brasil. E nossa cidade também sempre foi assim, né, Freitas? O coronelismo, ele se renova, ele vem com uma carinha melhor, com uma carinha de médico, com uma carinha mais perfumada, mas é um coronelismo acentuado que a gente vive na nossa cidade desde a sua fundação. Né? Então, eu tenho... o que nós já fomos um reduto feudal dos Moura Andrade, depois vem sendo reduto feudal de outros coronéis mais modernos. Nós precisamos romper com essa lógica na cidade de Bebedouro. Até para contradizer o que esses adeptos da candidatura do Piffer têm dito em relação eu quero fazer aqui um comentário a respeito de uma atitude do prefeito, né, do Galvão, que eles apoiaram. Né, eles são também responsáveis pela eleição do Galvão. Nós nos colocamos a vida toda, não só em relação ao governo Galvão, como também em relação ao governo italiano, ao governo Hélio Bastos, nós nos colocamos à disposição de ajudar, principalmente durante o período
do governo Hélio Bastos e também do governo italiano, que o governo federal, na época, era do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que você foi num avião, naquela catástrofe que teve aqui de uma chuva que matou 2 pessoas, e você foi num avião junto com Hélio Bastos, você era oposição na Câmara Municipal, foi junto com Hélio Bastos conversar com a Luísa Mercadante, lá em Brasília, para que o governo liberasse dinheiro para a Prefeitura de Bebedouro para socorrer as vítimas daquela catástrofe que nós tivemos aqui. Então, nós fizemos isso mesmo sendo oposição. No governo italiano, a mesma coisa. Eu me lembro de uma reunião que nós fizemos com um deputado federal do Partido dos Trabalhadores, na época. Eu não me recordo o nome do deputado, mas a ideia seria trazer para Bebedouro o Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos com o Mentor. O Zé Mentor. Depois nós fizemos um outro também, aquele que era do Corinthians, lá, um que era da direção do Corinthians, lá. Não lembro, mas a primeira reunião. Companheiro. A primeira reunião foi com o Zé Mentor. Bebedouro, inclusive, naquela época, no início do programa Minha Casa Minha Vida, só poderia receber e ser cadastrado nesse programa cidades que tinham acima de 100 mil habitantes, que não era o caso do Bebedouro, mas mesmo assim, ele tentaria incluir Bebedouro e cadastrar Bebedouro nesse programa. Ele conseguiu cadastrar Bebedouro nesse programa e hoje Bebedouro tem 1.600 casas do Minha Casa Minha Vida, né? Justamente por esse trabalho que foi feito na época. E agora, no governo Galvão, e também até no primeiro Freitas, governo Galvão... Vale dizer aqui sobre isso, abrir um parêntese, que esses dias eu falei isso na rede social, que o PT mandou para Bebedouro, no programa Minha Casa Minha Vida, construir em Bebedouro 1.600 casas, e teve um apoiador do PIFER que entrou lá questionando, dando risada, onde estão essas casas? Onde estão essas casas? Pois é. No Jardim Cidade de Coração e no Jardim Pedro Pascoal. Então, casas, isso as subsidiadas, fora as outras que foram financiadas pelo programa, aí já com pagamento sem subsídio. Né? Então, essas 1.600 casas, que as pessoas pagam 25, 30, 40, 50, 60 reais de aluguel. E me lembro que no primeiro governo Galvão, o próprio Galvão um dia nos chamou na prefeitura e pediu uma ajuda para que nós intermediássemos, junto ao governo federal, a liberação de UTI para o Hospital Júlia Pinto Caldeira. Nós fizemos isso, você fez isso, eu também fiz isso, fui conversar diretamente com o ministro da Saúde na época, que era o Alexandre Padilha. Houve a liberação, até hoje eu não sei por que Bebedouro não trouxe para cá esses leitos de UTIs que na época foram liberados pelo Ministério. Salvo engano, o Padilha me disse pessoalmente depois que eram 20 leitos. Depois do golpe, aí eu não sei como é que ficou. Depois acabou morrendo. Eu tenho impressão até que a prefeitura deixou de fazer o que deveria fazer para que viessem para cá esses. No atual governo Galvão, a Márcia Lia, que é deputada estadual do PT, já mandou para cá várias emendas para compra de ambulância, para a área de infraestrutura, para asfaltamento, recapeamento asfáltico. E no último dia 1 de abril, eu entrei em contato com o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, porque nós havíamos conversado com a Márcia Lia, que é deputada estadual, a respeito da preocupação que a gente tem em relação à quantidade insuficiente de leitos com respiradores mecânicos. E nós vamos precisar, hoje, Bebedouro, por exemplo, nós não estamos ainda no pico da coronavírus no Brasil, nós ainda não estamos, e nós temos em torno de 50% da quantidade de respiradores mecânicos ocupados, né? 50%. E há uma preocupação que quando nós atingirmos o pico, Bebedouro tenha que escolher quem tem que morrer. Se tem que morrer a pessoa mais velha ou a pessoa mais nova, né? Porque nós vamos ter aqui em Bebedouro, e não só aqui em Bebedouro, no interior do estado de São Paulo inteiro, né?
nós vamos ter problema quando a gente tiver o pico do coronavírus. Aí nós conversamos com a Marcialia e a ideia seria a instalação de hospitais de campanha, assim como estão fazendo em São Paulo, na cidade de São Paulo, fazer também no interior do estado de São Paulo. Araraquara, o prefeito Edinho, que é do PT, já estão fazendo, já está toda pronta a estrutura, só estava faltando a parte de eletricidade e acabamento, alguma coisa assim. Tá? Eles mostrou, até fez um vídeo no hospital de campanha pronto já, quase pronto, né? Depois das equipamentos e tal. No dia 1º de abril, eu mandei um recado para o chefe de gabinete do prefeito solicitando o número de telefone direto do prefeito para que a Marcialia, deputada estadual, entrasse em contato com o prefeito e conversasse com ele a respeito dessa iniciativa de atuar junto ao governo do estado para que nós tivéssemos aqui na região um hospital de campanha, justamente para suprir essa necessidade que provavelmente nós vamos ter. Eu não tive resposta do prefeito até hoje. Hoje é dia 18 Ô Freitas, sobre isso, eu vi um comunicado do governo do estado dizendo, pelo menos dizendo, eu vi isso, eu vi na mídia, comunicado do governo do estado dizendo que vão construir em Barretos, em Sertãozinho e bebedouro está fora. Barretos, Sertãozinho e outros aqui que eu não lembro agora, tem mais um outro na região. Isso. Olha, eu não ouvi o governo do estado fazer, mas a ideia era um pouco essa, né? Não, tem um comunicado do governo do estado, veio. Sim. Mas assim, eu acho que já tinha que ter começado, né, cara? Porque Araraquara já está quase pronto já, né? Eu vi anunciando, mas até agora não vi que começou a construção. E aqui, lamentavelmente, a assessoria da Marcialia também entrou em contato com o chefe de gabinete da prefeitura, não teve resposta. Eu entrei em contato novamente, além de ter entrado em contato no dia 1º, entrei em contato novamente no último dia 10, não tive resposta nenhuma. Infelizmente, isso é lamentável, porque a deputada se coloca à disposição para ajudar nesse sentido, e trazer os hospitais de campanha para o Bebedouro. E quando esses que escrevem lá nas redes sociais que nós compactuamos com o governo Galvão, eu quero dizer que nós somos contrários a muitas das atitudes feitas pelo atual governo aqui de Bebedouro, inclusive essa falta de resposta que nós estamos tendo, principalmente no momento em que nós nos colocamos à disposição para ajudar e impedir que nós tenhamos aqui em Bebedouro uma catástrofe na área de saúde. E nós lamentamos também que nós tenhamos ainda hoje funcionários da área de saúde, principalmente na área pública em Bebedouro, que não têm os EPIs necessários para poderem trabalhar, infelizmente. E nós nos colocamos à disposição de ajudar, principalmente intervindo junto ao governo do estado, para que nós tenhamos a garantia de um atendimento médico e de saúde no coronavírus de forma satisfatória aqui em Bebedouro. Infelizmente, nós não estamos tendo a resposta que o povo merece dessa iniciativa que nós tivemos junto ao governo municipal de Bebedouro. Então, aí vai uma crítica a esse governo que eles ajudaram a eleger e que hoje eles colocam nas redes sociais que nós compactuamos com esse governo. Não é verdade, nós não compactuamos, e eles têm que embalar para eles próprios esse governo porque o filho é deles. Eles ajudaram a eleger esse governo que está aí. Essa é a minha participação nesse programa, que nós já estouramos, inclusive. Nós estamos chegando ao final já, Freitas. Eu queria lembrar aqui, eu não sei se é verdade isso, porque muita coisa que corre na internet a gente não sabe se é verdade. Mas tem uma notícia rolando na internet sobre a universidade ter produzido um equipamento, como é que é? O ventilador, respirador, os ventiladores, né? Os respiradores, um custo bem mais barato. Será que é verdade isso? Olha, eu vi pelas redes sociais também. Eu vi.
que sai a um custo de R$ 400 e que teria sido autorizado já a rede, as indústrias a produzir esse equipamento. Sim. Isso é verdade, mas é uma notícia para a gente checar, né? Se for, vai ser uma maravilha, porque um equipamento desse dizem que custa no mercado em torno de R$ 15 mil. O respirador, né? Infelizmente, é até uma ironia a gente dizer isso, mas esse é o lado positivo da crise, né? As crises têm seu lado positivo, né? A sociedade cria muitas alternativas. E cria uma pergunta aí, né, Freitas? Se é possível produzir um com R$ 400, por que custa 15 mil? Pois é. Não é? Porque se aproveitam muito de trata a saúde como mercadoria e não como um bem essencial, né? É a saúde como mercadoria. E o lado positivo, às vezes, da crise são essas iniciativas, inclusive iniciativa do ponto de vista da solidariedade, né? Existem vários grupos dando alimentos, cesta básica, recolhendo junto à sociedade. Aqui em Bebedouro, recentemente... Falar nisso, é importante registrar e parabenizar o grupo lá organizado pela Patrícia Sommer, pelo Gandini, pela Olga e outros companheiros, pelo Christian, Marcela e outros companheiros, e nós estamos ajudando na medida do possível, estão participando também de confecção de máscara, de distribuição de sopa na periferia, onde tem gente mais carente, né? Estão fazendo um trabalho muito legal, né? Pois é. E organizar também essas iniciativas todas da própria população, né? Que se reinventa e se reorganiza de uma maneira ou de outra, né, Freitas? Isso é muito bom. Depois dessa crise, é consenso, já discutimos bastante isso, a sociedade vai ser outra, completamente diferente, se Deus quiser, né? Do que foi até agora, né? Então, essa esperança que a gente tem, e como participação final minha nesse programa, eu continuo orientando que as pessoas fiquem em casa. Eu também estou em casa, eu sou um microempresário, eu presto serviço na área de engenharia e eu estou trabalhando em casa. E o meu trabalho em casa, ele está acabando. Está acabando, eu teria que estar lá na empresa acompanhando. Na verdade, você não é um microempresário, né, Fred? Você é um trabalhador pejotizado. Sim, com certeza. Na verdade, que é uma maneira que as empresas encontram também de tirar o direito do trabalhador, e você simplesmente tem que fazer isso, ou faz isso ou não tem emprego. Eu tenho uma microempresa, eu presto serviço hoje para uma grande empresa, trabalho na área de engenharia, e o que eu tenho que fazer de projeto, de desenho técnico, desse trabalho que eu estou prestando, eu estou fazendo em casa, mas está terminando. E eu tenho uma função também de fazer o acompanhamento da execução do projeto. E se eu não estou lá, eu não vou poder fazer a execução. E se não vou fazer a execução, não vou receber. Ou seja, eu tenho o mesmo problema que tem a maioria dos microempresários que tem no Brasil. E mesmo assim, eu quero falar o seguinte, olha, fique em casa, por mais dificuldade que a gente possa ter, do ponto de vista econômico, é melhor que a gente fique em casa para ajudar a combater o coronavírus, né? Porque nós não podemos fazer com que essa curva do crescimento seja muito rápida, porque se for rápida, nós vamos ter um colapso muito grande na área de saúde e muita gente vai morrer, e não é o que a gente quer. Nós queremos passar por essa dificuldade, por mais problema que a gente tenha com ela, mas nós queremos passar por esse período de dificuldade da forma mais correta possível para ajudar a garantir vida. Ninguém tem que morrer, né? E se morrer, que morra. Infelizmente, já morreu, na data de hoje, mais de 2.000 pessoas no Brasil, que a gente não passe disso, né? Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, olha, fiquem em casa, né? E da minha parte, boa tarde. E boa tarde ou bom dia, né? Dependendo do horário que as pessoas vão ver essa gravação que nós fizemos. Muito boa tarde e bom dia para todos vocês. É isso aí, gente. Nós estamos, então, terminando o nosso programa.
Quero mais uma vez dizer que esse programa foi gravado, é o primeiro nessa nova plataforma, o programa que a gente tinha na Rádio Brasil Atual. A gente passa agora a ter aqui no canal nosso no YouTube e vamos fazer todos os sábados às 11 horas da manhã, pelo menos por enquanto é esse horário que a gente o fará. Queremos repetir que você entre no nosso canal Diálogo Brasil Atual, assista a nossa programação, dê um joinha lá, curta o nosso vídeo, nosso programa, se inscreva no canal para a gente poder crescer mais aí nas redes sociais. Tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até sábado que vem, se Deus quiser.